Vem cá, falas-me do Brasil? Este foi o pedido que fiz a várias pessoas que vieram do Brasil para cá e que me ajudaram a preparar a viagem que eu, afinal, não fiz. Eu sou a Feijão, fotografo, escrevo e ouço muitos podcasts. Vem cá é um podcast onde eu pego nas dicas de viagem que recebi e as transformo na própria viagem. Já que eu não posso apanhar o avião por agora, vou viajando através das memórias generosas de pessoas que, vivendo cá, me trouxeram as suas histórias cruzadas com as de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esta temporada tem 6 episódios e todas as semanas vamos dar um longo passeio por vários temas e várias partes das cidades. Hoje vamos passear no centro de São Paulo e falar sobre cinema, fotografia e café. Queres passear connosco? Pega uma gelada e vem cá. Que um samba, uma gelada e o suor da nossa testa ainda são as armas que nos restam. Ele é artista multimédia, fotógrafo, realizador, mecânico de objetos variados, especialista em café e estudante de guitarra elétrica. Ele é o interlocutor ideal para falarmos sobre tudo, desde lâmpadas, ou história da arte, ou a temperatura ideal para fazer o café ideal. Ele sabe coisas que só um espião seria obrigado a saber e, apesar de ser um espião, diz que está a fazer um filme sobre a família, com a herança de imagens que estavam no meio de filmes pornográficos caseiros. Ele é o Pedro Ivo Carvalho, o mineiro na cidade da cultura, que me vai oferecer dormida um dia, lá para os lados da Avenida Paulista. Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga. Escolhi uma música para apresentar o Pedro. Foi escrita durante a ditadura e tornou-se muito popular porque era festiva, mas especialmente porque era crítica ao contexto político que se vivia. E o que tem a ver com o Pedro? Eu, por mim, queria isso e aquilo. 1 quilo mais daquilo, 1 grilo menos disso. É disso que eu preciso, ou não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. E eu acho que estes versos são bons para o descrever. Ele quer tudo e nada, mas no fundo, ele quer é carnaval. Botar pra gemer, mas eu quero é botar. Então, vamos passear. Meu bloco na rua, brincar, pra dar e vender, mas eu quero é... Começamos o nosso passeio com uma imagem. É uma fotografia que nos transporta para um lugar especial para o Pedro. Vou mostrar-te essa fotografia. A primeira sensação que tive quando olhei para esta fotografia é a de que estava a entrar num universo de ficção científica. Há muitas linhas reluzentes que atravessam o espaço, como se fossem uma enorme teia de aranha de luz. Atravessada por essas linhas de luz, está uma pessoa de costas, com os braços abertos, a fazer uma diagonal quase perfeita, desde o canto inferior esquerdo da imagem até ao ponto de interseção do terço superior direito. Essa mão dessa pessoa está a segurar um rolo de fita cola larga transparente, tem um rasto para cá do visível. E é essa mão que desvenda o mistério. Todas as linhas reluzentes são afinal uma grande teia de fita cola que liga a coluna, os postes e os degraus visíveis, com outros pontos que só podemos imaginar, mas nunca conhecer. Isto parece uma dança inocente, mas será que alguém vai ficar refém? Essa foto que eu fotografei é de uma performance que aconteceu na Ladeira da Memória. Aconteceu em 2015, da autoria da Carmen Moraes. Esse dia estava nublado, estava um dia horrível, no sentido climático, né? E tudo parecia muito distópico. Então eu assumi aquilo, falei assim, ok, regulei toda a câmera pensando num universo distópico. E funcionou bem, porque a performance era sobre, né? Chamava In Situ, que é no sítio, né? Vamos então conhecer a Ladeira da Memória. Olha as pessoas descendo, descendo, descendo. Descendo a ladeira da memória até o vale do Anhangabaú. Quanta gente. A Ladeira da Memória basicamente é um lugar que conecta o ponto alto do Vale do Anhangabaú com o ponto baixo do Vale do Anhangabaú. Então passa muita gente, é logo na saída do metro. E é um lugar onde muitos moradores de rua dormem. É um lugar, enfim... E eu gosto que ele é logo no começo de uma encosta. Então ele é inclinado,
Tem uma escadaria, tem um lugar que é plano, tinha uma fonte que não funciona, quer dizer, hoje não sei como é que tá. Faço uma rápida pesquisa para ver outras imagens do lugar. É inesperado. Está um obelisco no meio de uma grande escadaria que acaba num pórtico revestido com um painel de azulejos e chão de calçada portuguesa. É uma imponência que parece não ter muito contexto. Tem um monumento ali, uma construção, tem árvores muito bonitas, muito grandes, mas ao mesmo tempo um pouco esquecido, porque já está sujo. Mas é um lugar que eu gosto muito, porque a própria Ladeira da Memória, né? Porque tem uma história muito curiosa, que aquele era o ponto onde tinha uma fonte de água, uma mina d'água, e que quando se vinha da Baixada Santista, que é o litoral, para São Paulo, é ali que paravam-se primeiro para descansar os cavalos, para tomar água e tal. Depois, quando já tinha motores a combustão, é onde eles paravam para arrefecer. E tem esse nome incrível, Ladeira da Memória. E é um ponto muito próximo da onde é o marco da Fundação de São Paulo, que é o Pátio do Colégio, que é ali perto também. Talvez não se fale muito disso, mas este também foi um sítio de comércio de pessoas escravizadas, quando o lugar ainda se chamava Largo do Piques. Nessa altura, a arquitetura não era tão imponente e aquele era um dos pontos mais importantes de água potável. Mas mesmo a Ladeira da Memória é vítima de memória seletiva. Fico com vontade de me sentar um pouco na escadaria e ficar ali, à sombra dos 15 metros de altura da Figueira Brava centenária. E eu acho que o Pedro confirma que é um bom plano. Mas é um lugar muito curioso, que você fica ali e você começa a ver a vida mesmo acontecer. É muito incrível. E acontece muita coisa ali em pouco tempo. Assim, eu digo até de conflitos a encontros, a tudo. Enquanto ficamos por aqui, continuamos a conversar sobre fotografia. Eu peço ao Pedro para me falar do Instituto Moreira Salles, que tem o maior acervo de fotografia do Brasil. Tem seguramente alguma fotografia da Figueira Brava centenária, da Ladeira da Memória. O Instituto Moreira Salles foi fundado em Poços. Foi fundado em 1992 pelos irmãos João Moreira Salles e Walter Moreira Salles Júnior, ambos ligados ao cinema. Walter é um premiado cineasta brasileiro que realizou o conhecido e belíssimo filme Central do Brasil. João realizou um documentário a partir de imagens de arquivo da família chamado No Intenso Agora e é também fundador da revista Piauí, uma influente revista mensal que pratica jornalismo literário. Estes irmãos resolveram fundar o Instituto Moreira Salles, em Poços de Caldas, onde o seu avô, João Moreira Salles, havia fundado um banco no início do século XX. A Casa Bancária Moreira Salles acabou por se transformar num dos principais bancos brasileiros, o Unibanco. Abriu uma casa de câmbio e em Botelhos para trocar dólar pela moeda corrente, na época eu não sei qual que é, por conta do café. Só que Botelhos é uma cidade muito pequena e não tinha tantas condições de abrigar uma casa de câmbio, que começou a crescer, porque pronto, todo mundo ali plantava café, porque cooperativas, pequenos produtores, ou mesmo grandes produtores, precisava de trocar moeda o tempo todo, para negociar, tanto para si quanto para os compradores, né? Então ele abriu a agência bancária, foi, se não me engano, em 27, em Poços de Caldas, porque era uma cidade já com uma tradição de cassino e águas termais, já tinha esse movimento tanto da elite quanto do dinheiro, né? Então ele abriu a primeira agência ali e pouco tempo depois foi para São Paulo, assim, foi mesmo, eles cresceram muito rápido. Mas eu quero saber mais sobre o Instituto Moreira Salles. E eu fui no dia da inauguração com a minha mãe e eu lembro que foi um coquetel, eu lembro que tinha muita gente, eu e minha irmã, que é um ano mais nova que eu, ficamos correndo, brincando, né, criança, né? E uma coisa que me marcou muito desde o começo no Instituto Moreira Salles foi que tinha um piano de cauda gigantesco. Eu nunca vi um piano com cauda tão grande. E esse piano hoje está na sede do Rio de Janeiro. E eu passei a frequentar o Instituto desde o primeiro dia. Fiz parte de um pequeno cineclube que tinha lá. Foi onde eu conheci muitos filmes que marcaram. Foi onde eu vi muita exposição de foto, muita exposição de pintura, de desenho, de memória. Porque o Instituto Moreira Salles, eles detêm o maior acervo fotográfico hoje do Brasil, né? Então eles compararam o acervo da revista Cruzeiro, que era uma revista semanal basicamente conta toda a história do Brasil do século XX, assim. E eu fico muito feliz, é um pouco ambíguo, obviamente, que é uma instituição privada, mas eu fico muito feliz que é fácil acessar. Pelo menos eles têm uma mentalidade de que aquilo, como faz parte da história do Brasil, como faz parte do povo brasileiro, aquilo deve estar a fácil acesso. E é um lugar que eu indico, quando você for para lá, tem que ir. É tipo, não tem como. E hoje tem uma bela sede em São Paulo também, na Avenida Paulista. É um lugar, é um prédio maravilhoso. Tem exposições incríveis, é gratuito, tem uma biblioteca incrível.
Um café, tipo, é incrível. Não tem como. E é um edifício que tem uma proposta arquitetônica muito clara e muito bem executada. É mesmo feito para isso. E outra, é um espaço incomparavelmente maior, assim. É muito grande. Pergunto ao Pedro como começou a fotografar. Eu sempre tirei foto quando era pequeno, com a câmera da minha mãe. Fotografavam eventos familiares, faziam passeios só para fotografar e o pai dizia às vezes que achava importante registar o crescimento dos filhos. Mas era sempre muito tenso, porque a fotografia analógica tinha o seu custo e isso exigia rigor no momento de apertar no obturador. Só quando foi para a universidade é que começou a fotografar mais livremente e como modo de expressão. E quando eu comecei a fazer mediologia, tem a história da fotografia. Aí foi realmente descoberto uma paixão pela fotografia mesmo. Quando você tem contato com grandes mestres e grandes mestres da fotografia, você fala assim, ok, uau, é possível contar histórias, é possível captar sentimentos, emoções, tudo mesmo. E de uma maneira muito particular, né? Que é essa suspensão do tempo, que é a fotografia, né? E fotografar em São Paulo, como é? São Paulo é bom de fotografar à noite, eu acho, apesar de ser um pouco perigoso, né? Tinha um professor que falava que a noite é um estúdio. E é muito isso, São Paulo é muito isso, porque como você tem luzes pontuais e às vezes ou dos postes da iluminação pública ou do comércio, você consegue ali ter um certo controle, uma certa escolha que eu gosto muito particularmente. Uma vez eu me perdi, que até hoje não sei onde foi aquilo, embaixo nos viadutos, eu só vi um monte de tonéis pegando fogo, falei assim, o que tá acontecendo ali, meu Deus, o que tá acontecendo, eu vou ter que passar, não tem como desviar disso mesmo, ok, eu tenho que passar por ali. Aí quando eu cheguei perto, que eu vi que era morador de rua, e passei perto a ponto de ouvir conversa, eu vi que tava conversando coisas triviais. Então é isso, às vezes o nosso imaginário, o estereótipo da cidade de São Paulo é uma cidade violenta e tal, às vezes não tem nada, às vezes é só o que você não conhece, basicamente. E a São Paulo é uma cidade que tem muitos lugares que você desconhece, muitos mesmo. É uma cidade muito agressiva, porque como as pessoas estão sempre com pressa, querendo chegar em outro lugar, normaliza-se a pobreza de uma maneira assim, muito rápido. Normaliza-se a violência muito rápido. Normaliza-se as agressões sonoras, visuais muito rápido. E às vezes tirar fotografia numa cidade como São Paulo é justamente você lutar contra essa normalização do teu olhar, sabe? Tipo, você tem que prestar atenção nessas coisas, nessas agressões. Ou na agressão da desigualdade, porque também São Paulo é uma cidade que tem muita gente rica, absurdamente. O bairro de Higienópolis, o bairro de Jardins, são pessoas milionárias mesmo, assim, sabe? E que é também um tipo de agressão, óbvio. Então é basicamente isso. Às vezes até a beleza em São Paulo é uma agressão. Tem aquela frase do crioulo que não existe amor em SP, né? Não existe amor em SP. É um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever. Sabe, existe, mas o próprio fato de existir amor naquela selva de pedra é uma agressão, né? É uma agressão porque a resistência é dolorosa também. Porque são flores mortas. É num lindo arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Bom, vamos almoçar. Vamos aqui perto, são uns 7 minutos de caminho, pela Rua da Consolação. Passamos em frente à Biblioteca Mário de Andrade, um dos fundadores do modernismo no Brasil e um homem também de vários ofícios. Poeta, escritor, musicólogo, historiador de arte, crítico, fotógrafo. Eu gravei uma canção de mendigo, escolhida por mim mesmo, na zona de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Desce pagar Santa Esmola. Chegamos ao restaurante vegetariano Nutrisson, no viaduto 9 de Julho, número 160. Em frente ao edifício Viadutos, um restaurante vegetariano em que se paga um valor fixo e se come à vontade com sobremesa e suco. E não é tão caro. É dos meus lugares preferidos para comer em São Paulo, assim, de longe. E é uma diversidade absurda, só vegetariano e vegano. Então, acho que para você é talvez dos melhores lugares para comer em São Paulo. Depois do almoço, é, claro, hora do café. O café é uma das paixões que o Pedro herdou da sua família. Eu venho de Poços de Caldas, Minas Gerais, que é o sul de Minas, uma região montanhosa e que onde se planta-se muito café, já desde o começo do século XX. E ele não gosta de calor, não muito calor, mas também não muito frio, não gosta de vento.
Pós Caldas, Botelhos, Andradas, toda aquela região, acabou sendo um destino muito, muito preferido por quem planta café. E a família da minha mãe, que vem de um histórico de agricultores, pequenos agricultores, agricultura familiar, plantavam café no quintal, inclusive, na pequena roça que meu avô tinha. Minha avó bebia café basicamente o dia inteiro, ela fazia aqueles garrafa térmica de café de 1 litro, ia bebendo aos poucos, açucarada, aguada, horrível. Ela tinha um prazer muito grande de beber café, sim, mas só que o café ali também é um combustível pro trabalho, e minha avó levava também uma garrafa pra roça, né? A minha avó fazia um café de maneira muito específica, que ela fervia água no fogão, colocava o pó, o açúcar e fervia tudo aquilo. Quando tava borbulhando, ela desligava o fogo e coava. Coava, sim. Ela não colocava o pó no coador, depois colocava água quente por cima. Ela fervia tudo junto. E meu avô levava essa garrafa térmica e bebia aquilo ao longo do dia também como uma fonte combustível de energia. Tanto estimulante quanto açúcar, por isso que é muito açucarado o café mineiro. Porque basicamente quem consome café de Minas são trabalhadores. E aquilo serve também para dar energia, né? Não só o estímulo de ficar acordado e alerta e tal. Quando veio para São Paulo, descobriu outras formas de fazer e de beber o café. Mas só na pandemia, já vivendo em Lisboa, aproveitou o isolamento para estudar mais sobre café. Fez curso de degustação, de grãos verdes e percebeu como o mercado do café é todo um universo financeiro. Mas é interessante saber, conhecer a cadeia toda, né? Que é uma commodity muito bem estabelecida, já é muito antiga e que inclusive tem cotação própria na bolsa, é algo muito comercializado há muito tempo. E aqui em São Paulo, há bom café? É que São Paulo é uma cidade, principalmente do ponto de vista gastronômico, tão diversificado, é tipo estúpido a quantidade de coisa que você acha pra comer diferente. Tem um café em São Paulo em que eles trazem água num caminhão-tanque de uma cidade X, que é uma água mineral, não sei das quantas, colocam numa caixa d'água gigante, bombeia lá pra cima pra servir um bom café. Mas é caríssimo. É caríssimo, você vai pagar, sei lá, 5, 6 euros num café. E São Paulo também é tão desigual que tem gente para pagar muito bem um bom café, incluindo cafés que têm mesmo de ser bem pagos, para ser justo com quem produz. Hoje planta-se até café na Amazônia, que é um modo de plantio muito interessante porque eles plantam sem desmatar, eles plantam aproveitando a sombra da própria floresta, porque o café não gosta de sol direto o tempo todo, como não um sol tão intenso quanto tem na Amazônia, né? Então, e é um café robusto. A arábica não tem como plantar na Amazônia, a planta não desenvolve bem. Então aproveita-se bem aquela sombra e é um tipo de agricultura sustentável, né? Caminhamos mais uma meia hora pela Avenida 9 de Julho. Passamos em frente à Ocupação 9 de Julho, sobre a qual falaremos num outro passeio, e quase a chegar ao nosso destino, passamos em frente ao Teatro Raul Cortês. Ou melhor, passamos em frente ao Sesc 14 Bis, inaugurado há poucos meses. Os centros Sesc são hoje uma referência na cultura brasileira. Para encontrar soluções para os problemas sociais que enfrentavam, as lideranças empresariais do comércio, indústria e agricultura reuniram-se na cidade de Teresópolis, na primeira conferência das classes produtoras. Nessa reunião foi aprovada a Carta da Paz Social, que deu forma à filosofia e ao conceito de serviço social custeado pelo empresariado. Começava a nascer assim uma iniciativa absolutamente inédita em todo o mundo e na história da relação entre capital e trabalho. E naquele mesmo ano de 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra assinava o decreto-lei que autorizava a Confederação Nacional do Comércio a criar o Serviço Social do Comércio, SESC. O SESC está presente em todas as capitais do país e em cidades de pequeno e médio porte. Em muitas delas, é a única alternativa da população para serviços de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Não vamos entrar. Teremos outras oportunidades de ir a outros SESC e estamos mesmo a chegar ao nosso destino. A Avenida 9 de Julho é gigante e quando começa a descer para um túnel que passa uns 30 metros abaixo da Avenida Paulista, subimos umas escadas à direita para ficar ao nível da Praça Jeremia. Cá está, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, visto das suas traseiras. Contornamos o bloco de concreto, cimento em português de Portugal, e chegamos à Avenida Paulista. À nossa frente, o enorme paralelepípedo de concreto e fachada de vidro está suspenso por 4 enormes pilares vermelhos. É uma impressionante obra, desenhada pela arquiteta Lina Bobardi. Aqui embaixo do edifício, neste enorme vão, que era o maior do mundo quando o edifício foi inaugurado em 1968, há espaço para acontecer de tudo, de feiras a manifestações, de moradas para quem não tem casa, a namoros para quem prefere vir para a rua. É um cartão postal, talvez seja o museu mais importante do Hemisfério Sul. Tem Cezanne, tem Van Gogh,
tem Portinari, tem tudo. E agora voltaram os cavaletes de vidro, que é um modo expositivo que a Lina propôs. E a Lina quem desenhou o prédio, o edifício e a proposta expositiva, que era basicamente, que foi muito revolucionário na época, isso é estudado até hoje em muitos lugares, e você tem uma sala ampla, sem divisões, em que todas as aulas são expostas em cavaletes de vidro. Você tem um bloco de concreto no chão, para fazer o peso, né? Uma placa de vidro e o quadro pendurado na placa de vidro. E quando você olha uma sala cheia de quadros, você começa a ter narrativas. E, obviamente, essa narrativa foi construída pela Lina e pelo Pietro, né? E atrás dos quadros, você tem, no verso, né, do Cavaletes, você tem uma breve descrição didática. Não só daquela obra, mas quando você olha para a obra, o que está em volta. Chama exposição didática. E é super simples, na verdade, extremamente eficiente e muito bonito. Você vê aquela sala lotada de quadros sem nenhuma barreira que te impeça a ver um outro. É chocante. É maravilhoso, é muito maravilhoso. E tem escultura, mas as esculturas ficam no chão mesmo. E é maravilhoso aquilo. Aquilo é um projeto dos anos 40, final dos anos 40, e que foi um escândalo no bom sentido, para a museologia em geral, né? Há várias exposições em cartaz aqui no MASP. Claro, não consegui ver nenhuma delas, porque afinal de contas estou em Lisboa a fingir que estou na loja do museu, enquanto escolho um póster com uma fotografia da Lina Bo Bardi no meio da construção do edifício, rodeada de trabalhadores e com um dos cavaletes de vidro ao seu lado. Mas nada me impediu de viajar pelos cartazes das exposições que eu poderia ter visto. No momento em que este passeio vai para o ar, terminou a exposição Histórias Indígenas. Não são só histórias do povo do Brasil, mas de todo o mundo. Também não são só esculturas e tapeçarias coloridas, mas peças de todos os formatos. E também não são só do tempo em que estes povos foram sujeitos à brutalidade da colonização, mas também de agora que são sujeitos à brutalidade do capitalismo. Aqui à volta do MASP há mais de uma dúzia de salas de cinema. Será que alguma delas tem algum filme do Alberto Cavalcanti? É um dos realizadores favoritos do Pedro. Eu acho que nunca tinha ouvido falar, mas agora já tenho vontade de ver o primeiro filme que ele filmou em São Paulo, lançado em 1952. É o filme Simão o Caolho, que faz uma paródia da cidade, onde já se confrontava a pobreza das barracas com o crescimento desenfreado do betão. Vinícius de Moraes escreveu em março de 1952. No fundo, a reação de Cavalcanti parte de um sentimento simples dentro dele. Cavalcanti acredita em cinema e ama seu país. Nada lhe agradaria mais que ver a incipiente indústria encaminhar-se pela trilha do kinema, ou seja, do bom cinema. Esse sentimento é nele verdadeiro, como o bater do coração. Mas afinal, quem era Cavalcanti, além do homem que cresceu e se formou na Europa e que esteve no início do cinema documental? Você tinha um cinema que contava histórias, que tinha uma preparação, você tinha cinemas que registravam coisas. O Nanook, do Robert Flaherty, talvez seja o primeiro filme em que marca-se a inauguração do cinema documental. Não se falava nesse nome, esse filme é de 22. E o Cavalcanti teve uma discussão teórica muito forte com o Grierson, porque o Grierson queria chamar de cinema documentário e o Cavalcanti não gostava de distinguir, mas se fosse distinguir, era cinema documental. Quero saber mais sobre o Cavalcanti, que teve contributos importantes durante o governo de Getúlio Vargas, mas que parece ter tido algumas opiniões fora do esperado pelo regime. Tinha uma preocupação social muito grande, inclusive foi acusado de ser comunista, justamente porque ele nunca admitiu isso, mas ele era comunista. Tinha até uma ficha no DOPS, que era a polícia militar da ditadura. Os primeiros filmes dele, é muito difícil falar Cavalcanti, é muito extenso, porque ele fez muita coisa, viveu em muitos lugares, participou de momentos muito chaves da história do cinema, mas o Cavalcanti é um cineasta experimental, né? Ele começou na vanguarda francesa, aprendeu com L'Herbier, fazendo cenários, e depois teve muito apoio para fazer seus próprios filmes. Mas era sempre uma linguagem muito experimental. Quando você fala cinema, como o Vinícius Moraes fala cinema, ou bom cinema, é um pouco controverso isso, porque o que é bom cinema, né? O cinema comercial pode ser bom também. O que eles querem dizer aí é um cinema não comercial, é um cinema muito, entre aspas, de arte, né? Ou de autor. E Cavalcanti sempre foi um grande autor, só que é muito difícil relacioná-lo a um período só, uma escola só. Justamente por isso, ele é um cidadão do mundo e teve uma extensa produção ao longo de muitos anos. Ele participou da Vera Cruz, o Franco Zampari e o Matarazzo, que são os fundadores, né? Fundadores financeiros daquilo. A Companhia Cinematográfica Vera Cruz, na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, foi uma tentativa de criar uma produtora de cinema brasileira que pudesse equiparar-se a Hollywood. O convidaram para ser o diretor-geral da Vera Cruz, só que aquilo durou 4 anos. O
Primeiro porque houve muita diferença de modos de conduta, de como se faz filme do Cavalcante com os italianos. E uma coisa que não se fala muito é que o Cavalcante era gay. E os italianos, bom, a cidade machista brasileira, empresarial, aquilo não correu bem, inclusive ele sofreu muita ameaça por ser gay. Isso ele próprio não fala nas memórias. E ele foi gay, homossexual na Inglaterra, nos anos 30, numa época que era crime. Isso sim, os ingleses falam. Você pega as memórias do Humphrey Jennings, o pessoal que trabalhou com ele, você consegue ler muito bem nas entrelinhas ali como o Cavalcante era querido, apesar de, sabe, enfim. É uma figura muito complexa de estudar mesmo. Personalidade muito forte. Eu não achei um registro falando que era tranquilo trabalhar com o Cavalcante. Era sempre, os registros que eu acho sempre difícil trabalhar com o Cavalcante. E que filmes dele nos sugeres, Pedro? Você tem um Night Mail, que é sobre o serviço postal, e que basicamente é um documentário entre a carta sendo escrita até o destino final. Você basicamente segue a carta. E é maravilhoso. Esse documentário é um dos mais lindos que tem. Canto do Mar, por exemplo, que é um filme que é uma história ficcional, que se passa na pequena vila de pescadores, e tem uma vontade de realmente ser muito justo e honesto com a realidade daquelas pessoas, daquele contexto. Apesar que é engraçado, porque ele começou a fazer cenários Marcel L'Herbier, que são filmes completamente oníricos, assim, com cenários completamente artificiais, surrealistas, enfim, é Coalface, que é sobre o pessoal que trabalha nas minas de carvão, que é incrível, é maravilhoso. E ali você vê o viés socialista que ele tem. O Nada Além das Horas, que é feito em Paris, também escancara isso. E é o primeiro filme, esse filme inaugura um gênero, que é o City Symphony, que é basicamente sinfonia sobre a cidade. E esse filme é basicamente sobre isso também. O Cavalcante sempre teve esse viés de lidar com a desigualdade social nos seus filmes. E eu acho que também é por isso que ele foi durante muito tempo tido como comunista mesmo. Vamos acabar o dia, ou melhor, a noite, numa roda de samba. Mas antes, ainda vamos ter tempo para uma gelada num boteco e conversas soltas de fim de tarde. O Pedro trabalhou nos Jornalistas Livres. É um canal alternativo de informação feito maioritariamente por jornalistas que têm um compromisso militante e que criticam o funcionamento das redações na era da precariedade laboral. E conta-nos uma história de um dos trabalhos em que participou. Eu passei 2 noites com o padre Júlio Lancelotti, que hoje é bastante conhecido nas redes sociais, né, que é um padre da Zona Leste de São Paulo, padre católico, e que há muito tempo tem um programa de ajudar moradores de rua, basicamente na cidade toda. E eu fui, junto com a Laura, a gente foi documentando aquilo em vídeo. E foi uma experiência incrível conhecer aquilo. E é algo que nenhum veículo de imprensa tinha feito ainda, o que é muito estranho. O padre Júlio Lancelotti está sempre sendo acusado pela extrema-direita de financiar bandido, aquelas coisas, de ajudar bandido, blá blá blá. E nenhum veículo de imprensa foi lá e tentou minimamente seguir o trabalho dele, sabe? Passar um dia, que sequer uma noite sequer inteira para ver o trabalho dele. Só iam lá tentar entrevistá-lo e enfim, aquelas coisas, né? E a gente fez duas noites e foi incrível. Tem uma foto muito conhecida que é tirada, se não me engano, da sede do Banco do Brasil, do alto da sede do Banco do Brasil, que é do René Burri. Uma fotografia muito conhecida, uma fotografia maravilhosa. Em que sintetiza muito bem esse agito e o tipo de energia que a cidade de São Paulo tem. Porque você tem 3 ou 4 senhores de terno, de fato, gravata, no alto de um prédio, andando, tipo, até um ar meio misterioso. E lá no fundo você tem uns carros passando, que é o centro de São Paulo. Então é muito isso mesmo. São Paulo é uma cidade muito misteriosa, mas também muito agitada, as coisas são muito gritantes, mas ao mesmo tempo muito escondidas. É cheio desses conflitos, né? Fala-me sobre fotógrafos de São Paulo. O Guilherme Maranhão é um fotógrafo amigo, inclusive, que mora aqui em Braga, aqui em Portugal. Ele é de São Paulo e fotografou muito São Paulo, de diversas maneiras, desde trabalhou, acho que se não me engano, na Folha de São Paulo também, como fotojornalista. É um fotógrafo que experimenta muito com scanners e parafernálias e também fotografou muito São Paulo, assim, vale muito a pena conhecê-lo. Eu acho que é interessante buscar as fotos da época da ditadura, principalmente na época dos conflitos da ditadura, em 68. São Paulo foi palco no começo de muita coisa, ali que nasceu o AI-5, que foi a censura, e tem uma produção fotográfica desse período muito extensa, inclusive está no Estudo Moreira Salles, pelo menos grande parte disso. Eu acho que vale muito a pena ver essa produção de imagem dessa época em São Paulo, sim. Um dos filmes que eu mais gostaria de ter feito
A fotografia foi Lugares de Medo e Ódio, que é de um grande amigo, do Alexandre Nakahara. Basicamente, ele vai com pessoas LGBTQIA+, que sofreram algum tipo de violência na cidade de São Paulo, e volta com as pessoas nesse lugar. Ou seja, é um filme muito delicado, que você está revisitando um trauma, só que o Alexandre consegue conduzir aquilo de uma maneira com muito cuidado e com muito tato. Então acaba se sendo um filme mais de denúncia sobre a violência que as pessoas LGBTQIA+ sofrem, do que propriamente um filme que exagera naquela vitimização, né? É um filme maravilhoso, eu gosto muito, é um curto-metragem. Diz lá outra vez o nome? Lugares de Medo e Ódio. E foi um trabalho muito gostoso de fazer, assim, eu digo gostoso no sentido de dar prazer, de ter vontade de fazer, sabe? Acordar e falar, escolhi a coisa certa pra vida, sabe? E o que estás tu a fazer agora? Conta-me, quero saber mais sobre o teu filme. Nesse exato momento, eu tô editando um documentário e uso muito material de família, da minha família, da parte de pai, em que meu tio-avô deixou, que são basicamente rolos de Super 8 e fitas VHS, fita cassete, né? Tem material desde os anos 60 até começo dos anos 2000. Só que tem um hiato ali nos anos 80 e anos 90. Tem desde filme pornô caseiro que meu tio-avô fazia. Eu não sei exatamente onde era aquilo. Eu desconfio que era numa pequena casinha que ele tinha na beira de uma represa, enfim. E é muito engraçado porque você começa a reconhecer, você começa a conhecer pontos da sua própria família, da sua própria origem que você não tinha ideia, né? Pra bem e pra mal, porque tem muita coisa que às vezes nem é segredo, às vezes prefere deixar pra lá. Mas quando você tá editando, você precisa ver aquilo, ver de novo, tentar encaixar aquilo em algum lugar, ou ver se aquilo tem sentido pra alguma coisa, você começa a enxergar coisas que você não veria. Peço ao Pedro para me levar a uma roda de samba. Ele já não mora cá há alguns anos, e em anos as coisas mudam, mas há sempre alguma proposta capaz de sair do meio das memórias. Enquanto o Pedro pensa, chamamos um carro. De transporte, Não é bom. chega-se lá, mas eu diria no mínimo o dobro do tempo. O metrô de São Paulo funciona muito bem, depende do horário, é muito cheio, o horário de pico, né? Mas funciona muito bem. Os ônibus são um pouco mais complicados, porque o número das linhas é muito confuso, os nomes também às vezes não ajudam muito, então o que eu te indico é procurar antes no Google Maps, onde você quer ir, anotar o nome e os números, aí sim é tranquilo. Assim, e na hora, obviamente você sempre pode perguntar pra alguém na rua, entrar num café e perguntar, numa lanchonete e tal, mas é ok, andar de transporte de São Paulo é ok, é um pouco estressante, porque pronto, é barulho, né, é uma cidade gigante. Chega ao carro. Vamos para onde? Eu te diria algum samba um pouco fora do comum. Quando eu gravei um dos videoclipes pro Lê Coelho, que é de um álbum dele que chama Imirim, que é o nome do bairro dele, da periferia de São Paulo, e eu fui num samba lá. Foi dos sambas mais incríveis que eu já fui. Primeiro porque tinha muita gente, todo mundo local, então eu te indicaria um samba pra você ir no Imirim. E com certeza isso foi em 2016 que eu gravei, e eu tenho certeza absoluta que aquilo acontece até hoje. Porque esse tipo de coisa não some. Aquilo sempre vai ter alguém que vai estar ali tocando aquilo pra frente. Porque você via desde senhores e senhoras, velhotes até crianças. Assim, o samba é isso. O samba é uma coisa intergeracional, sabe? Chegamos em Mirim. É um bairro com muitos imigrantes portugueses. Perguntamos por uma roda de samba para esta noite e a partir daqui já não posso contar mais nada do que se vai passar. Mas, para não deixar o passeio pendurado, peço ao Pedro para nos oferecer um samba de fim de viagem. Olha, é um samba de alguém que não é paulistano, que é carioca, que é um samba do Cartola, O Mundo é um Moinho. É quase que um choque de realidade, aquilo é meio que... Eu escrevi aquela música pra filha, né? Basicamente fala-se do quão a realidade pode ser dura e crua, por mais que a gente faça samba, né? Por mais que a gente sonhe e queira ser alegre, e por mais que a infância seja essa vida de sonhos e de felicidades, descobertas, a vida adulta não vai ser bem assim, né? Vai ser um moinho, vai ser mesmo um trabalho, enfim. E quando você descobre que aquilo é escrito pra filha dele, acho que a música fica ainda mais triste. Mas é uma das músicas mais lindas que existe mesmo. É o clássico do clássico absoluto. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor. Preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teu sonho
jeito mesquinho vai reduzir as ilusões a pó. Neste episódio, ouvimos O Show Tem Que Continuar, cantado pelas Gira Coletivo, Ninguém Faz Festa, do Lucar Gel, Bloco na Rua, do Sérgio Sampaio, Ladeira da Memória, cantada pelo Chico Buarque, Não Existe Amor em SP, do Criolo, e O Mundo é um Moinho, do Cartola. O próximo passeio será no Rio de Janeiro. Até lá! Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.